Vocês têm que entender o seguinte: a lei não mudou em nada, mas os ventos políticos, esses estão mudando. Desde o início, que começou esse processo do golpe Tabajara, os advogados de defesa vêm argumentando que eles não vão conseguir fazer a defesa porque estão sendo violados no seu direito de defesa. Isso acontece já há meses, essa denúncia por parte dos advogados, mas só agora, depois de uma decisão, o ministro Alexandre de Moraes assume que estava violando o direito de defesa dos advogados que estão atuando no caso. E aí, até agora, qual será que foi o posicionamento da OAB? A gente vai falar sobre esse caso e você precisa entender um pouco mais sobre o quanto essa decisão é importante e pode trazer a nulidade de todos os processos que pairam contra o Bolsonaro. Pois é, uma boa medida, uma boa notícia, né, para aí os apoiadores do Bolsonaro. Outro assunto que a gente vai discutir é uma matéria do UOL. Pois é, já tem assinaturas para a CPMI. Ó, presta atenção. Não é CPI, é CPMI contra o governo Lula. E essa assinatura, esse núcleo de assinaturas, pode causar problemas e prejuízos gigantescos ao governo Lula. Vocês vão entender cada detalhe disso aí. Outra questão também é que você está gastando dinheiro. Você já viajou essa semana? Você já viajou esse ano? Já fez uma viagem aí? Gastou, sei lá, 10, 15, 20 mil reais numa viagem? Não. Você pode até não ter viajado, mas que você já pagou a viagem de muita gente, não tenho dúvidas. Mas tem uma pessoa em específico, é a viajadora oficial da República, está em mais uma viagem. E impressionante, sempre vai sem o marido, né? Você já sabe de quem eu estou falando. E aí também, né? Nós precisamos falar ainda da representação do Donald Trump que vem ao Brasil. Tem uma matéria da CNN e uma matéria da Metrópolis que é importante a gente analisar, tá bom? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante. Manda esse vídeo para o maior número de pessoas o possível e muito obrigado por estar nesse domingão aqui com a gente, acompanhando as informações. Bora começar? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, CPI é uma coisa, CPMI é outra coisa. E roubo é o que a gente está vendo escancarado agora, né? Está sendo escancarado nesse governo. Vamos falar da CPMI do roubo dos velhinhos, né? Do roubo dos aposentados. Presta atenção, vamos entender isso aqui. O que está rolando? Foi descoberto uma fraude gigantesca, onde tirava um pouquinho de dinheiro de cada aposentado, milhões e bilhões de reais. Figuras ligadas, né, a figuras públicas recebendo Porsche como pagamento, 17 milhões. Filho de ministro do governo Lula atuando como advogado para alguma dessas associações. Tem muita coisa sendo escancarada, exposta pela mídia. Agora, a oposição quer fazer a investigação. E aí nós precisamos entender. Essa investigação vai acontecer dentro da Câmara dos Deputados. O Congresso, né, os deputados de oposição, conseguiram as assinaturas para instaurar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Só que o governo Lula está aliciando ali, de certa forma, o Hugo Mota para ele não apresentar a CPI, para ele não instaurar a CPI. Porque a CPI, ela só começa a andar pela bela vontade do presidente da Câmara ou do Senado. Por exemplo, a CPI da Lava Toga está com assinaturas desde o ano passado. O Lira não pôs para andar e nem o Mota vai pôr para andar. A CPI da Lava Toga. Ou seja, a CPI não se instaura. Agora, existe a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Esta envolve deputados e senadores. E ela não depende da vontade nem do Pacheco e nem da vontade do Mota. Ela tem que ser instaurada. E aí já tem assinatura. Matéria da revista UOL. CPMI
INSS vai causar prejuízo ainda maior ao governo Lula. O esquema de fraude do INSS que prejudicou milhares de aposentados já está causando um prejuízo ao governo Lula. Mas o custo será ainda maior caso uma CPMI seja instalada no Congresso. A análise foi feita por Leandro Consentino, cientista político da INSPER, na edição deste sábado do UOL News com Diego Sarza. Consentino avalia que o governo tenta conter os danos do escândalo e diz que chegou a hora de medir a temperatura da água com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele vai tentar de toda forma aí, né, tentar travar ali e fazer com que o Alcolumbre segure. Mas se ele segurar, ele causa uma briga gigantesca dentro do Congresso. Ele não pode, tá? Não pode. A CPMI, ela investiga, ela tem poder de investigação próprios do judiciário. Ela pode apreender celulares, ela pode fazer investigações, ela pode ouvir pessoas, pode intimar pessoas. Isso aí vai causar um escândalo. Porque, assim, são duas as pechas do governo Lula, né? Uma delas é que ele defende os mais pobres e outra que ele luta pela democracia. Balela, mentira, ninguém acredita nisso mais. Se acredita, é meio alienado. O fato é que agora aquela, sabe, fantasma que paira contra o governo Lula, que é o fantasma da corrupção, volta com força total. E aí, todas as armas, né, toda a maré já vai contra o governo Lula, porque já tem contra o governo Lula aquela suspeita, né, de corrupção, aquela mancha de um governo corrupto que assolou o Brasil por mais de 16 anos. Todo mundo sabe o que aconteceu no Brasil. Então, a CPI já começa mirando o governo Lula, mirando pesado o governo Lula em 2026. Vai ter muito impacto contra o governo Lula. Vamos lá, matéria do UOL agora. Janja chega a Moscou antes de Lula e cumprirá uma série de agendas na Rússia. Vai passear muito, né? Já em solo russo, conforme a previsão de sua agenda, a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, tinha um compromisso de visitar o Kremlin em Moscou às 11 horas desse sábado. O fuso horário da cidade está 6 horas à frente do Brasil. Janja chega ao país antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e deve desembarcar em Moscou no próximo dia 8 de maio para participar no dia seguinte. 4 dias ou 5 dias a Janja lá sozinha, sem o Lula. Né? Vamos lá. O filho do Lula tem ódio da Janja. Chamam ela de mulher da vida, para não falar outra palavra. Né? E as feministas não ficaram bravas, não. Pode deixar. E aí ele aproveitou para visitar o pai, o Lula, enquanto ela não está lá. Né? Ou seja, está mais do que provado, está mais do que nítido, que a Janja, ela blinda todos, né? Blinda o Lula contra quem pode ir lá. Lula só recebe quem ela deixa. Ela vem controlando o Lula, né? Vem exercendo um papel de presidente da República, ou melhor, de não presidente da República, que é o Lula, né? Você não vê o Lula. O que é o Lula hoje? Né? O que ele exerce como presidente da República? Você nem vê. Quais as medidas que ele vem implementando, anúncios que ele vem falando? A gente viu o presidente há alguns anos atrás com o Bolsonaro. O cara implementando todos os dias algum projeto de lei, alguma medida provisória, alguma coisa, correndo atrás, implementando pautas. Agora com o Lula... Pesquisei sobre o Lula hoje, é a história da Janja. É o Lula que mandou a ministra embora. É esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa. Mas vamos lá, vamos falar agora do ministro Alexandre de Moraes. A acusação que a defesa faz contra o ministro Alexandre de Moraes desde o início é de que ele violou o devido processo legal. O processo contra o Bolsonaro em si é um verdadeiro golpe. Por quê? Porque ele é ilegal. O ministro Marco Aurélio de Mello, ele foi muito claro ao expor que o STF, Supremo Tribunal Federal, não tem competência para julgar Bolsonaro, uma vez que Bolsonaro é ex-presidente. E não por vontade do povo, mas é ex-presidente e não presidente. Isso é fato. Agora, já que o processo está lá, o mínimo que se espera é que tenha o devido processo legal.
A defesa do Bolsonaro e dos demais réus, os advogados, argumentam há meses que não tiveram acesso às provas. E aí vem o Alexandre de Moraes, há 2 dias atrás, e dá esta decisão. Moraes manda a Polícia Federal dar a Bolsonaro acesso integral a provas do plano do golpe. Opa, se ele manda agora dar acesso integral, quer dizer que eu não tinha acesso antes. Eu não tinha acesso antes. Então, tudo aquilo que os advogados argumentaram estava correto. Realmente, a defesa não teve acesso às provas. E aí, o Bolsonaro já foi intimado, já deu prazo para a defesa, já deu tudo isso sem que as provas fossem analisadas. O ministro atendeu o pedido de advogados do ex-presidente. A decisão também autorizou o depoimento de 15 testemunhas. Né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal conceda ao ex-presidente Jair Bolsonaro e demais denunciados o acesso integral às provas coletadas no inquérito do plano do golpe. A decisão é de quarta-feira, dia 30. O ministro deu 5 dias para que a PF possa informar o meio mais adequado para garantir o compartilhamento das informações. Após essa definição, a corporação terá mais 5 dias para disponibilizar todo o material. Ou seja, ainda vai levar 10 dias. 5 dias para falar como que eles vão disponibilizar e mais 10 dias, comprovando que, literalmente, não tiveram acesso às provas. Eu estava analisando um vídeo, até do Deltan Dallagnol, e ele fez um comentário muito pertinente, na minha visão. Ele explicou a parte do processo penal. Funciona assim. Quando você tem meros indícios, né, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, quando você tem uma mera conjectura de que existe a possibilidade do Bolsonaro ter promovido um crime, existe um princípio, chamado princípio indubio pro societatis, né? O princípio da sociedade. Ou seja, se eu tenho pelo menos suspeitas de que o crime existe, que foi aquela pessoa, eu tenho que instaurar o processo para que a sociedade tenha uma resposta. Então eu vou instaurar a investigação. O processo não, a investigação. Começo a investigação para que eu possa apurar se realmente é aquela pessoa para que o processo seja instaurado. Então se manda para que o processo seja instaurado. E aí a pessoa, com o devido processo legal e munida de provas, respondendo ao processo, ela vai apresentar todas as suas provas. E quando as provas são insuficientes ou eu tenho uma dúvida, no processo, e aí já é no processo, eu tenho o indúbio pro réu, ou seja, é melhor eu liberar um criminoso do que acusar um inocente. Quando eu faço a balança, é muito mais gravoso você colocar um inocente 2 anos, 3 anos, 14 anos atrás das grades porque não invadiu. Eu não sei se a Débora invadiu o prédio dos Três Poderes. Eu não sei se ela sequer sabia de uma hipótese de que eles estavam querendo um golpe. Se eu não sei, eu tenho que liberar indúbio pro réu. Não fizeram isso. Mas para que eu chegue a essa análise, para que eu possa no mínimo gerar a dúvida, eu tenho que ter acesso às provas que são usadas contra mim na acusação. Tem outro princípio que tem que ser mencionado também, o princípio da paridade das armas. Ou seja, se a acusação usa essas provas para se defender, eu posso usar as mesmas provas para me acusar, eu posso usar as mesmas provas para me defender. E agora, o estrago já está feito. O prazo de defesa prévia do Bolsonaro já está rodando. Tudo que tinha que ter sido feito para que o Bolsonaro pudesse fazer sua defesa foi tolhido e prova que os advogados não tiveram acesso às provas, mostrando que esses processos são nulos de pleno direito, esses processos violam princípios básicos dos direitos humanos, princípios básicos do Estado democrático de direito, que sim, se os ventos políticos mudarem, os ventos políticos já estão mudando, esses processos serão anulados. O senador Carlos Portinho, anotem esse nome, senador Carlos Portinho, durante um discurso na tribuna, ele falou o seguinte: ministros do Supremo, Moraes e Barroso, prestem atenção.
O projeto da anistia inclui o nome de vocês. Então, dando anistia aos presos do 8 de janeiro, nós já anistiamos vocês também, ministros do STF, dos abusos de autoridade que vocês fizeram. Agora, se o projeto da anistia não passar, em 2027 vai entrar um novo presidente, que vai ser de direita, não vai ser o esquerdista Lula, que não vai dar trégua. E aí, não vai articular para barrar a CPI do abuso de autoridades contra vocês. E aí, quando nós investigarmos, o senador Portinho falou, nós mandaremos prender Barroso e Alexandre de Moraes. Foram falas do senador Portinho, tá? Agora, se os ventos da política mudarem, todos esses processos que foram impetrados, eles serão anulados. Já tem que ser anulados. A vítima está julgando o caso. Tem que ser anulados. São processos nulos de pleno direito. E aí, vem cá. Vamos falar disso aqui ainda, né? O Metrópolis tinha argumentado aqui essa matéria sobre a vinda de um representante do governo Trump aqui no Brasil. A vinda dele justamente para que se possa, né, investigar o ministro Alexandre de Moraes e aplicar sanções ao Alexandre de Moraes. Olha o que diz essa matéria da CNN Brasil, ou seja, está furando a bolha, está rompendo a bolha, a mídia está parando de esconder. Representante da gestão Trump virá ao Brasil para discutir sanções a Moraes. O objeto da visita é ouvir parlamentares sobre condutas de autoridades brasileiras. E não vai mirar só o Alexandre de Moraes. Este é o David Gamble, né, que é o cara que vem ao Brasil exclusivamente para impor sanções a autoridades brasileiras. O coordenador para sanções do governo de Donald Trump, David Gamble, fará uma visita na próxima segunda-feira para ouvir parlamentares de direita e o ex-presidente Bolsonaro. A informação foi confirmada pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. O objetivo da visita é ouvir parlamentares sobre ações não só do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mas de outras autoridades brasileiras, como o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Em um segundo momento, a intenção será obter informações sobre a conduta de autoridades brasileiras e se elas agem de acordo com o governo dos Estados Unidos, com o intuito de promover o cerceamento de liberdade de expressão de jornalistas e políticos de direita. Ele vem aqui logo depois do governo dos Estados Unidos negar, né, da Justiça dos Estados Unidos, negar a extradição do Alan dos Santos e da Justiça da Europa, né, da Espanha, negar a extradição do Oswaldo Eustáquio. Depois de uma decisão europeia determinar que aqui há perseguição política contra jornalistas. E quem comemorou essa situação foi o próprio Eduardo Bolsonaro, né? O canal Terra aqui, ele fez uma publicação, inclusive publicando o vídeo do Bolsonaro. Não vou postar aqui por causa dos direitos autorais da música de fundo que ele colocou. Eduardo Bolsonaro comemora a vinda de coordenador de sanções de Trump ao Brasil. E ele falou, olha, não tem TikTok não, não tem tic-tac não, aqui é para sancionar mesmo. Eduardo Bolsonaro comemora a vinda do coordenador de sanções de Trump ao Brasil. Não tem tic-tac. O anúncio foi feito pelo deputado federal licenciado do cargo em um post no perfil nas suas redes sociais. Abre aspas. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade, disse o Eduardo Bolsonaro. Na gravação, o filho de Jair Bolsonaro afirmou ter sido avisado de que o coordenador de sanções do departamento, o David Gamble, vai a Brasília na segunda-feira. Abre aspas. Dentre as agendas está prevista a reunião com o senador Flávio Bolsonaro e com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, meu irmão. O que vai sair disso aqui? Não sei. Sei que eu vou estar acompanhando de camarote. E aí, né, um monte de gente da esquerda espalhando fake news, de que o Bolsonaro não tinha feito cirurgia nenhuma. Ele estava fugindo do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro, ele postou um vídeo já dizendo que vai receber a alta agora da UTI e de que vai nas manifestações em Brasília, nem que seja para ficar lá na torre, ele não vai caminhar, mas nem que seja para ficar lá na torre. E aí, né, imagens fortes. Bolsonaro posta barriga aberta com o intestino à mostra.
O ex-presidente Bolsonaro foi submetido à cirurgia para tratar obstrução intestinal e está internado há 3 semanas. Aqui ele postou a foto tradicional, né, que vocês já conhecem, com corte. Isso aqui é depois da cirurgia, a barriga toda aberta, isso fruto da facada. Só que ele realmente colocou a foto do bucho aberto, né, das tripas ali, né? E eu não vou colocar aqui para vocês, não sei se você está me assistindo, tem crianças aí. Eu recomendo para quem quiser ver, entre no Jornal Metrópolis, está disponível no Jornal Metrópolis. Eu não farei porque as imagens são muito fortes. Mas isso mostra, né, a cara de pau, né, da galera da esquerda tentando argumentar que o Bolsonaro está com a narrativa de que o Bolsonaro não recebeu a facada, né? É uma tremenda uma conversa piada, né? Vamos lá, pessoal. Vamos falar de cultura agora. O Jorge Serrão, né? Ele fez uma análise e nessa análise aqui ele argumentou sobre a liberação de recursos públicos para essa galera artista da lacrosfera aí. Dá uma olhada no que ele falou aqui, eu achei bem interessante. Mas essa história é muito complicada, né? É a questão da ética. Quem é que tem que ter a ética para fazer ou não o show com verba pública? Que o fato concreto não é que a verba é federal ou não, né? A gente aqui, na nossa licenciosidade tupiniquim, a burocracia permite tudo que é conveniente. Esse é o grande problema. Então, o Comitê de Ética Pública da Presidência alegou que se a verba não é federal, pode. Mas será que pode? É dinheiro público. A ministra da Cultura não teria uma influência sobre o município, sobre o Estado, para arrumar o cargo em favor da empresa dela? É essa a dúvida que fica. Então, quem escolhe ir para o setor público para fazer esse tipo de trabalho, tem que se dedicar ao trabalho do setor público, ou seja, ao trabalho de ministra, e não ao trabalho artístico, ao trabalho de cantora. Cantar em outras áreas, né? E não cantar utilizando a máquina do serviço público. Então, é um problema ético, individual, mas a burocracia brasileira, ela não consegue resolver essas questões. Aqui tem sempre uma mistura entre o público e o privado e os interesses particulares de quem está na máquina do poder. Para eles, tudo. Para o resto, só pagar imposto. O Brasil é literalmente uma vergonha, né? Literalmente uma vergonha. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta, né, daqui a pouquinho, às 9 horas, às 7 horas da noite. Pretendo voltar com o nosso último editorial para vocês. Pretendo trazer um conteúdo de relevância aí para vocês. Só quero agradecer a confiança e a credibilidade de vocês, tá? E amanhã de manhã tem gente aí de volta também. Todo dia a gente trazendo conteúdo com seriedade, com responsabilidade para vocês, tá bom? E aí, só um recadinho para quem não conhece ainda o nosso Instagram. Vai lá, eu fiz uma última postagem agora fazendo uma análise sobre, né, essa mesma questão de shows públicos aí. Vai lá no Instagram, vocês vão ter o conteúdo lá exclusivo para vocês, tá bom? Grande abraço, é só entrar no Instagram, Dr. Sandro Gonçalves. Abraço.